Boa noite, amigos. É sempre uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Vamos então ao início da nossa reunião com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem sofrer e mal sofrer, Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Hoje quem vai trazer umas palavras para nós é a Solange. Passo então a palavra a ela. É 8h20, posso ir até as 9? Pode? Boa noite a todos. É uma alegria estar nesta casa novamente. Dei muitas palestras aqui na época da Marimília. Quem lembra da Marimília? Né? E aí, a hora que eu entrei ali no corredor, eu senti a presença dela. Olha que lindo. Esse tema que eu trouxe para vocês hoje, cultivando o seu jardim interior. Em 99, eu tive a felicidade de encontrar uma médica que deu um curso para nós, profissionais da área da saúde, para a gente aprender a cultivar nosso jardim interior. Olha que delícia. E a vida, quando a gente começa a descobrir o sentido da vida, a gente começa a ir em busca da espiritualidade. E quando você se abre para a espiritualidade, pessoas vão aparecendo no seu caminho para te trazer as ferramentas necessárias para que você possa, em qualquer desafio que a vida lhe apresente, você tem a ferramenta certa. E essa médica, em 1999, trouxe esse curso para nós, um curso de 6 meses. E aí a gente aprendeu durante esse curso qual é a importância do contato com a natureza, porque nós somos seres de energia. E como que a gente se recarrega de energia? Em contato com a natureza. E a maioria das pessoas não entendem isso e passam muito tempo desconectado, do sol, de passear num parque onde tem árvores, de ter contato com a terra, de tirar o sapato e colocar o pé direto na terra para descarregar toda a energia negativa. E como nós somos seres da natureza, nós necessitamos de tudo isso para que a gente fique com uma energia boa, para que a gente realmente tenha entusiasmo na vida, para que a gente realmente tenha alegria de viver, ok? E aí nesse curso a gente foi aprendendo então a colocar a mão na terra. E eu lembro que na época, eu sou dentista, e na época a gente estava em 9 dentistas, e ela falava assim para a gente colocar, ela dava uns potes de terra e falava para a gente colocar a mão na terra. Aí vocês imaginam a dentista, olhava a unha, mas eu não posso, ó a resistência. Eu não posso colocar a mão na terra porque vai sujar minhas unhas. Aí os pacientes vão olhar as unhas, pensam, uma doutora com a unha tudo cheia de terra, ela falava assim, vocês estão pagando o curso, coloca a mão na terra. A gente fazia até assim, olha aqui que é a resistência. E aí a gente foi vendo a cada semana do curso que quando a gente colocava a mão na terra, porque a gente tem chakras na palma da mão, e quando a gente coloca a mão na terra, é como se um circuito passasse pelo nosso corpo e a gente começa a se recarregar de energia. E aquela energia pesada, aquela energia densa, a gente descarrega na terra. E aí a gente começou a sentir o corpo saudável. A hora que a gente chegava na outra semana, o que a gente fazia? Doutora, pode pôr a mão na terra? Mas não eram vocês que não queriam sujar as mãos? Não, depois a gente lava. A gente entendeu o quanto é bom essa conexão com a terra. Então tudo isso a gente vai aprendendo a tirar da gente a resistência lá, porque a gente tem resistência a muitas coisas. Eu não acredito nisso. E a gente vai deixando de aprender.
Então, quando a gente se abre realmente para a busca da espiritualidade, a gente precisa expandir a nossa consciência para que tudo que a gente precise chegue até nós. Então, isso é muito importante, ok? Então, vamos lá, ó. Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio e da sua harmonia. O Espiritismo auxilia no tratamento da consciência humana, lhe apresentando novos valores, educando o nosso espírito. E aí aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, façam para vocês mesmos. Como está a sua energia agora? Como você está se sentindo? Com vitalidade, com equilíbrio, em paz, tranquilo? Ou você está agitado, ansioso, nervoso? Isso é muito importante para que a gente se perceba durante o nosso dia, porque todos nós sabemos que a ansiedade faz mal. É impossível deixar de ser ansioso? Não. Que a ansiedade faz parte da nossa vida. Mas como que a gente faz para ser menos ansioso? E aí a gente precisa entender que o pensamento, ele faz parte de você estar em paz ou você estar ansioso. E aí quando a gente começa a controlar os pensamentos, a gente começa a controlar a nossa ansiedade. E o que é controlar o pensamento? Escolha o que você quer alimentar na sua mente. Hoje eu estava falando com uma paciente que está aqui, a Camila. Eu estava falando para ela, quando a gente pensa, você imagine, todos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra pensando ao mesmo tempo. O que fica plasmando no universo do planeta Terra? Formas, pensamentos. Nós, como seres, que temos uma glândula pineal que capta, olha lá, tudo que existe à nossa volta, nós captamos pensamentos que não são nossos. Então, vocês imaginam, todo mundo pensando ao mesmo tempo, junto uma onda de pensamentos, e a gente, a todo momento, a gente está tanto recebendo, como também doando pensamentos a todo momento. Agora, aí que está quando você começa a expandir a sua consciência. Esse pensamento é meu? Esse pensamento que veio na minha cabeça é meu? Na maioria das vezes, não é. A gente captou esse pensamento. Se é um pensamento positivo, ok, fique com ele. Mas se é negativo, o Dr. Augusto Cury fala que a gente tem 5 segundos para sair fora de um pensamento negativo, senão ele toma forma. E na cabeça da gente não fica uma historinha? Vem um pensamento negativo, um medo de uma doença, o medo de um fracasso profissional ou o que aconteça, e se a gente ficar alimentando isso por muito tempo, a gente começa a sentir mal. Por que começa a sentir mal? Porque todo pensamento passa para o corpo. A doutora Lourdes Possato, psicóloga, que diz isso, olha, todo pensamento passa pelo corpo. É bom pensar negativo? Não, porque toda a energia do pensamento negativo vai se manifestar no nosso corpo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a melhorar a nossa energia. Aí vocês vão ver esse vídeo aqui, olha que interessante, ó. Cadê? Som? Aquela hora estava ligado, cadê? Vamos lá, é uma pena. Mas o que vai falar no vídeo? Vai falar que o pensamento, quando a gente começa a pensar uma determinada coisa, e vocês podem fazer essa experiência, você começa a atrair essa realidade na sua vida. Então, quando você começa, por exemplo, você está com um pensamento, por exemplo, de medo de alguma coisa. Se você ficar alimentando muito esse medo, você vai encontrar pessoas no seu dia a dia falando sobre esse medo que você estava alimentando dentro de você. É muito interessante você parar e prestar atenção. Então, por exemplo, quando a gente encontra com alguém, se você tem uma doença, se você tem uma dor, se você tem uma situação que está deixando você muito para baixo, é legal a gente ficar contando e falando isso para todas as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia? O que vocês acham? Não, por quê? Porque quanto mais você fala da dor, você não consegue a cura, porque o que você está alimentando quando você está passando esse sentimento para outra pessoa é um sentimento ruim. Que se a pessoa tiver também uma dor parecida com aquela, ela também vai ficar incomodada. Então a gente precisa prestar muita atenção nos nossos relacionamentos. Quando você chega perto de alguém, você leva luz ou você leva sombra? E de acordo com que você começa a prestar atenção, você começa a mudar a sua realidade do mundo lá fora.
Então a gente precisa aprender isso, gente, para que a gente viva mais feliz. Para que a gente vive no mundo, aí você fala, mas como eu posso viver feliz se o mundo está todo cheio de problema? O problema, na verdade, ele está dentro de cada um. E aí se manifesta na realidade lá fora. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar dentro de nós, então. Porque se eu estou bem, eu vou ajudar quem está do meu lado também ficar bem. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente, né? Então, vamos lá, ó. Sentir-se bem consigo mesmo é sinônimo de felicidade, acesso à liberdade. É permitir que a centelha sagrada de Deus se acenda em nós. Conhecer a arte de manejar caracteres. Então, aí quando você faz aquela pergunta, quem sou eu? Será que eu sou um ser físico que vem aqui na Terra só para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar um monte de conta no fim do mês e morrer? Ou será que eu sou um ser espiritual que vim aqui viver as experiências na matéria, mas a minha origem é o quê? Espiritual. E se a minha origem é espiritual, não há felicidade quando não há espiritualidade. Então, espiritualidade a gente precisa buscar. E o que é espiritualidade? É o conhecimento acerca de quem é você. Quem é você? O que você veio fazer nesse planeta chamado Terra? E para onde você vai quando você ir embora daqui? Porque morremos. E aí eu vi de um físico, o Dr. Laércio Fonseca, ele fala assim, morremos porque não somos daqui. Porque se a gente fosse do planeta Terra, não precisava ir embora. Então, o planeta Terra, ele não é um planeta origem de nenhuma alma. Ele é um planeta escola, onde a gente vem de outros planetas, de outros lugares, e a gente vem para se reunir aqui para nossas experiências. Olha lá. E por isso que a gente vê tanta gente diferente um do outro. Ok? E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a buscar, então, o conteúdo espiritual. E aí você precisa descobrir a finalidade da sua existência. E como alcançar o objetivo de ser feliz, superando os conflitos, tratando-os, vivendo de maneira clara e sem culpa, usufruindo os dons da existência e aperfeiçoando sempre. Quando você está diante de dois caminhos, a maioria faz escolha com o que o outro está falando para ela fazer. Ela vai pegar o caminho errado. Quando a gente estiver diante de uma situação, fique em silêncio e ouça o seu coração. O que a sua alma, ela diz para você fazer? Qual o caminho que você deve escolher? Tem que ressoar aqui dentro positivamente, com bem-estar, com alegria interior. Se dá um mal-estar, um caminho que você está pensando em percorrer, e você sente que algo não está bom, e geralmente a sensação é no peito, o que você faz? Você muda o caminho. Simples. Mas aí você precisa o quê? Ter confiança em você. No poder que você traz. Nós não fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus? Hã? Não é assim que Jesus dizia? Que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então nós temos muito poder. E nós precisamos usar esse poder a nosso favor. Então olha lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer na nossa vida, aprender a se amar. Aprender a ser o seu melhor amigo. E aprender a se amar é olhar para você e ver que tem muita coisa que não está boa e que você precisa corrigir e que você vai melhorar através da sua força de vontade. Então isso é aprender a se amar. Mas a maioria das pessoas entram em sofrimento por falta de auto-amor. Auto-respeito, não se respeitam. E quem não se respeita, o outro também não vai respeitar essa pessoa. Eu sempre digo assim, ó, os outros só fazem com você o que você permitir. Se você não permitir, não abaixar, ninguém monta em você. Então, o que a gente precisa aprender? Auto-amor. Amor por si mesmo em todos os sentidos. E aí a vida começa a melhorar. Amor por você, quando você vai buscar um emprego, que todos nós precisamos do emprego para ter a nossa subsistência aqui no planeta, mas a gente precisa aprender a trabalhar naquilo que a gente ama. Ó, eu já fui bancária, eu já fui advogada e hoje eu sou dentista, acupunturista e terapeuta. Oh, pensa para fazer tudo isso, eu tive que caminhar muito, não tive? Mas aí eu fui vendo que cada
profissão que eu ia aprendendo, que eu ia passando, eu ia vendo qual era o meu objetivo de alma. E hoje eu entendo que eu estou na minha missão de alma, que é ajudar pacientes. Olha que delícia. Então, quando você se encontra naquilo que você faz, gente, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas vai num lugar, numa loja, comprar um sapato com alguém que está ali só para ganhar dinheiro. Como que a pessoa vai atender você? De cara feia, não é assim? Ela vai lá atrás, só uma caixa de sapato e já vira para trás. E aí teve uma vez que aconteceu isso comigo, eu falei para a moça, você não gosta do que você faz, né? Ela falou, por quê? Porque eu falei, porque você é muito mal educado, olha como você está me tratando. E eu estou aqui na loja para comprar. Pode ficar com seu sapato que eu não quero comprar. Fui na outra loja, encontrei uma moça sorrindo até aqui. Ela veio com 10 caixas de sapato. Eu falei, você gosta do que você faz? Ela falou, eu amo. Eu amo trabalhar aqui. Olha lá, essa pessoa não vai adoecer. Enquanto a outra que está lá para ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Vai ficar doente. Então, por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Então, primeira lição da vida é, eu preciso amar a mim mesmo, para mim depois poder amar o outro. A gente só dá aquilo que a gente tem. Eu não posso dar amor se eu não tiver amor por mim mesmo. Ok? E para a gente começar a se amar, olha lá as bagagens que você não precisa carregar. Culpa. Isso aqui é a maior causa de todas as doenças. Ficar remoendo culpa dentro de si. Pense o seguinte, se você se culpa de algo que você fez lá atrás, quando você fez esse algo, você não tinha a consciência que você tem hoje. Hoje você não faria mais aquilo. Então, o que você faz diante da culpa? Se perdoe. Se perdoe porque naquela época você não tinha condições de fazer melhor do que você fez. Olha a outra mala que a gente precisa descarregar. Passado. O passado é um lugar que a gente pode voltar? A gente pode voltar ontem? A gente pode voltar 2 anos atrás e mudar a decisão que a gente tomou lá atrás? A gente pode. Quer dizer, passado não existe. Ele está onde? Na nossa memória. Então, o que eu preciso? Eu preciso viver o hoje. Por isso que o hoje chama-se presente. Eu preciso estar conectada, corpo, mente, espírito, no presente. Porque aí eu vejo todas as oportunidades que estão acontecendo à minha volta para que realmente eu faça escolhas satisfatórias para que eu viva feliz. Quem vive muito preso no passado fica depressivo. Porque são aquelas pessoas, mas no passado era melhor. Ok, traga esse melhor para o hoje. Mas não fica presa lá atrás, senão você deixa de viver o momento presente. Olha a outra mala. Expectativas. Não crie expectativas de nada. Expectativas magoam. Porque o outro não é você. E você, de repente, joga toda a expectativa na outra pessoa, mas ela pensa completamente diferente de você, porque as experiências delas interiores são completamente diferentes da sua. Então, não crie expectativas. Ok? Qual é a outra mala? Erro dos outros. Quanta gente sofrendo. Mas o problema é com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó, com o meu marido. É o outro. Você pode ajudá-lo? Sim, mas você não pode carregá-lo nas suas costas. Isso traz muita dor nas costas. Carregar o erro ou o sofrimento do outro. E a última mala, qual que é? Negatividade. Saia da negatividade, porque negatividade faz mal, muito mal para a saúde, ok? E lá, risque a palavra culpa, então, do seu dicionário, e não se permita essa sensação. Não deixe que interferências externas tumultuem o seu cotidiano. Livre-se de fofocas, comentários maldosos, gente deprimida. Isso é contagioso. Sintonize com pessoas positivas e de alto astral. Se vocês pararem e pensar aí, vocês têm uma pessoa, às vezes, muito negativa perto de vocês, que quando você chega e fala para ela, olha, eu assisti uma palestra, olha, aconteceu isso, ela pega e vai falar alguma coisa negativa para você. É legal a gente ficar perto de pessoas assim? O que a gente pode ajudá-la? Ajudá-la a mudar a sintonia dela. Mas se ela não quiser mudar, sai de perto. Porque senão ela vai te contaminar. Não é assim? Se perdoe. Olha lá.
Tem gente que fica carregando a bola no pé, né? Não tinha como você pensar naquela época com a cabeça que você tem hoje, porque você evoluiu. Ok? Descarte da sua vida coisas que você não usa. Sentimentos que não te fazem bem. Preocupações que pesam, diz que a maioria das preocupações não acontecem. E você fica se preocupando com algo que nem vai acontecer. Medos que te paralisam. Pessoas que não te dão valor. Gente que drena a sua energia. A emoção mais negativa da nossa vida chama-se medo. Nós somos seres de luz, seres de energia. E o medo, ele drena a nossa luz. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. O medo acontece na nossa vida? Sim, mas a gente precisa ter coragem para enfrentá-lo e ver que a gente tem muito mais ferramentas para trabalhar com ele, porque como que a gente diminui o nosso medo? Aumentando a nossa fé. Quanto mais fé você tem, menos medo você tem. Então, o que a gente precisa? Alimentar a nossa fé, a nossa confiança que tudo vai dar certo. Assim, gente, olha lá. Monitore seus pensamentos diariamente e descubra quanta energia preciosa é gasta nas armadilhas da mente. Que tipo de fita você costuma tocar na sua mente? Cada vez que você toca uma fita de medo ou de arrependimento, você rouba um tempo precioso do momento presente. Todos os pensamentos baseados no medo drenam lentamente a nossa luz. Lembre-se, somos seres de energia e a mente controla o uso dessa substância preciosa. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Olha isso aqui, olha. Você pode escolher ir por aqui. Olha o cenário. Quando você está positivo, quando você está confiante e você entende que você veio aqui para ser feliz e não para ficar sofrendo. Para que as pessoas sofrem? Para aprender. Não é melhor aprender por amor do que aprender pela dor? Então vamos aprender por amor. E aí, consciente disso, a gente vai começar a fazer escolhas melhores na nossa vida do que escolher o caos. Ok? A luz, então, ela nos protege totalmente, assim como estamos protegidos na energia do Cristo. Esquecemos disso por causa da programação que há séculos nos enfraquece, gerando um estado de medo. Olha que Frank Roosevelt disse uma vez, não há nada a temer, a não ser o seu próprio medo. Isso é forte, hein? A televisão contribui para o nosso estado mental. Para comprovar esse fato, basta analisar a programação do horário nobre, noticiários, filmes, programas em geral, são cheios de negatividade e escuridão. É bom a gente ligar a televisão e ficar vendo jornal? Vamos para o Jornal Nacional? O jornal, eu não sei nem, faz desde 2018 que eu não assisto nenhum jornal. É bom ver da Atena? E a TV sai sem. Ô, gente, eu tenho uma tia que a gente chegava na casa dela, oi tia, tá bom, eu fiz um bolo, fiz um chá. Você viu o que aconteceu no Datena? Não, tia, não assisto Datena. Não, porque deixa eu te contar, aconteceu um crime. E aí ela ia contando. Hora que eu olhava do lado assim, tava todo mundo assim, porque é coisa negativa. Aí eu falei, gente, presta atenção, nós vamos chegar na tia outro dia, nós não vamos deixar a tia abrir a boca. A hora que ela for para abrir a boca para falar do Datena, nós vamos falar de coisa positiva. Dito e feito. Falando de um monte de coisa positiva, ela começou a rir, ela começou a se soltar, e todo mundo saiu bem de tomar um café ou um chá com a tia. Então a gente precisa estar atento a isso, não deixar com que as pessoas roubem a nossa energia. Quando ela começa, é claro que ela vai se encher de coisas negativas. Quando ela chega perto de alguém, o que ela vai fazer? Ela vai descarregar tudo aquilo. Porque ela precisa, senão ela vai explodir. E aí você fica lá, ai, coitadinha, mas ela é tão boazinha.
mas ela é má. Porque o que ela está fazendo com ela mesmo, que ela não se ama, ela vai tentar fazer com você. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Então vamos aprender a ver coisas engraçadas, coisas que nos fazem bem, coisas que trazem alegria. A gente vai ficar alheio a tudo que está acontecendo? Não. Tem hora que você vai lá no Telegram, no Facebook, você vai no WhatsApp, você dá uma olhadinha nas notícias, mas não fica perdido nessas notícias. Entenda que a gente está aqui para viver bem, para trazer amor à Terra, a nova Terra, que a gente está passando por uma grande transição planetária, ok? Então, olha lá, a sua dieta não é apenas o que você come, é o que você assiste, é o que você lê e é o que você ouve. Então, vamos ser seletivos em tudo isso na nossa vida. Isso aqui eu tirei do livro do Augusto Cury, Ansiedade. O maior mal do século, ele fala. A grande maioria das pessoas dirige carro, mas não aprendeu a dirigir as próprias emoções, reações e pensamentos. Como está o seu eu? Assim? Ou assim? Tem pessoas que ficam assim o dia inteiro, com raiva, né? Nervosa. Vai ficar doente? Vai. Não é melhor ficar assim? Olha, Emmanuel, o grande segredo que nós precisamos entender é o que estamos atraindo na nossa vida com os nossos pensamentos. Faça uma análise. Façamos uma análise do que pensamos habitualmente, se os nossos pensamentos são benéficos ou não. Se são de revolta, reclamação, mágoa, ressentimento, depressivos, ou ao contrário, se cultivamos pensamentos de alegria, compreensão, paciência, se espelham nossa fé em Deus e em nós próprios, em nossas capacidades, aumentando assim o poder da nossa força de vontade em sempre melhorar e progredir. Que tal ser amigo da sua alma? Olha lá, veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, instrutivas, espiritualistas, otimistas. Deixe o noticiário de lado, as conversas negativas, os livros e filmes violentos e tristes, pois o que isso agrega de qualidade positiva na sua vida? Nada. Negativamente, tudo. Então, seja mais feliz aprendendo a amar a si mesmo. E essa seleção de escolha, quem faz, é a gente mesmo. Ok? Então, como a mente pode gerar enfermidade ou saúde? A maioria das mentes ficam assim, ó. Cheio de tranqueira. Pensando, e não sai fora desse pensamento negativo. Aí que está a causa da maioria das doenças. Então, a gente precisa reorganizar essa mente. Olha lá, quando você reclama de tudo, você fica frustrado, magoado. O que é mágoa? É má água. 75% do nosso corpo é constituído de água, líquido. Quando você fica magoado, você está sujando a sua água. Ódio, insatisfação, raiva. Essas sensações alimentam os seus pensamentos que vão criar emoções negativas. A gente sabe de tudo isso, mas a maioria aplica no dia a dia, que é esse que é o trabalho nosso como seres conscientes. Vamos aprender a ver isso aí e começar a prestar atenção no nosso dia a dia. Como que a gente está mudando a nossa sintonia? Ok? E o perdão é limpeza da alma. E quando eu perdoo alguém, eu não estou aceitando o que ele fez comigo. Mas quando eu perdoo, eu deixo ir embora aquilo que estava preso em mim, porque eu não perdoava. Então, por isso que o perdão é a limpeza da alma. Porque se você não perdoa alguém, você fica carregando ele com você uma vida inteira. Eu estava atendendo uma paciente que o trauma dela foi porque ela tem 30 anos e aos 8 anos o pai traiu a mãe, foi embora de casa e deixou eles passando muita necessidade. E aí ela traz esse trauma e essa falta de perdão até os 30 anos. Ficando doente, ficando com sérios problemas emocionais. Então, olha lá, eu não vou perdoar o que ele fez, mas eu vou soltar de mim
aquilo que eu não quero mais na minha vida. Porque isso faz mal. E isso como que a gente faz? Através da tomada de consciência. Ok? O que faz mal a gente vai limpando. Ah, e aqui é um vídeo lindo, maravilhoso. Vamos ver, dá para vocês lerem, ó. A música é linda. Quando a espiritualidade, olha lá, autoconhecimento e liberdade de escolha. De onde viemos? Quem somos? Onde tudo começa? Qual o papel da consciência? Matéria ou energia? Temos um universo multidimensional, ó, muitas dimensões. Até onde percebemos tudo isso? O que fazemos aqui? Mundos, ó, inseparáveis, visível e invisível, se conectando a todo momento. Somos espíritos? A importância, então, dos paradigmas. Subestimamos nossa consciência, olha lá. Ignoramos o caminho da natureza, que o caminho da natureza nos conecta à espiritualidade. Gente, como que a música faz falta, né? Porque a música é tão linda. Olha lá, o que a gente precisa ter? Autoconfiança. Na vida há destino ou há escolhas? Escolhas que vão criar o destino. E aí enigmas milenares, né? Quanta coisa para a gente aprender, quanta coisa para a gente buscar. Olha lá, dimensões, quantas dimensões? Já foram descobertas 11 dimensões pela física. E aí a gente precisa entender tudo isso, porque às vezes tem gente que fica, olha lá, qual o sentido da vida? Por que você está aqui? Temos um eu superior, um eu divino, conectado à fonte. E aí nós precisamos meditar, olha lá, meditação e espiritualidade, para nos conectarmos, fazendo essa conexão superior com algo muito maior. E aí nós precisamos ter percepção e sensibilidade. Ok? É uma pena. Outra hora eu vou colocar esse vídeo com música para vocês. Então eu preciso buscar, gente, o autoencontro. E o autoencontro é buscar a própria essência divina através da espiritualização para se religar com a consciência cósmica criadora. É hora do grande despertar. Quando a humanidade se libera, primeiro individual e depois coletivamente das suas crenças na limitação e toma consciência da sua verdadeira natureza divina. Não existe tarefa mais importante na vida do que entrar em contato com o nosso eu interior, a fonte de todo ser. O eu mais profundo dentro de cada um de nós é o eu de todo o universo. É a fonte de toda a cura e transformação. O mundo tem esperado por nossa transformação, porque ele também quer se transformar. Quando tivermos nos transformado, o mundo se transformará. Então, cada um de nós é uma peça importante na mudança do nosso mundo. Dr. Winnie Dyer, psicólogo, ao falar de espiritualidade e ser espiritual, eu estou descrevendo uma atitude perante Deus e a jornada de esclarecimento interior. No meu entendimento, espiritualidade não é dogma ou regra, é luz e alegria, e concentra-se na experiência de amor e felicidade interior, irradiando esses dons para fora. Chama a jornada de descoberta do eu sagrado de cada um de busca sagrada, que todos nós temos que empreender. Essa dimensão invisível de nós mesmos está ligada a uma realidade mais elevada, a Deus. Quando você entra em contato com ela, você vai descobrir que há uma sabedoria muito maior do que existe no reino do mundo físico e material,
que é dominado pelo pensamento racional e a observação analítica. Você é sagrado. E no intuito de compreender isso, você deve transcender o velho sistema de crença que adotou. Você é um ser divino, destinado a conhecer o seu eu sagrado por meio do domínio das chaves da consciência interior, superior. É necessário fazer brilhar a nossa luz. Façamos as pazes com as nossas imperfeições. A questão não é lutar contra nós, e sim nos equilibrar. Amar ao próximo como a ti mesmo. Para mim amar o próximo, eu preciso me amar. Senão não consigo amar o próximo. Então tudo começa com a gente mesmo, né? O remédio salutar é a aceitação incondicional de nós mesmos. É fazer o melhor que possamos. Reconhecer os seus erros e aprender com eles. Quando te sentires triste ou deprimido, não te feches em ti mesmo. Procura e peça ajuda. Escute a tua voz interior. Muda os teus pensamentos negativos para positivos. Reforça a tua identidade própria, sendo cada vez tu mesmo. É hora de contribuir, gente, para um plano maior, por um mundo melhor, com silenciosas transformações pessoais. É isso que a gente precisa fazer. Ai, aqui tá uma música linda. Não vai rodar, né? Eu sempre gostei muito de terminar a palestra com música. Porque a música, a boa música, ela toca a nossa alma. Ela toca o nosso coração. E aí depois eu li um livro do Dr. Deepak Chopra, que é um médico. Eu recomendo esse livro para todos os meus pacientes. Recomendo agora para vocês. A Fonte da Felicidade Duradoura. E aí nesse livro ele fala assim, que a música, ela, quando você ouve a boa música, ela está trabalhando tudo o que você precisa dentro do seu DNA, dentro da sua corrente circulatória, hormônios fabricando moduladores para que a sua saúde realmente ela se reverta e você obtenha a cura, tudo através da música. Então a boa música a gente precisa aproveitar. Aquela música que a gente fecha os olhos, que nos traz recordações positivas. Então a gente precisa aprender a selecionar, né? Eu falo que esses jovens hoje, eles estão um pouco meio privados da boa música, porque a hora que eles chegam numa balada, a hora que vão pegar um funk, vão pegar uma música, um sertanejo universitário, presta atenção na letra. Presta atenção na letra. Se você estiver consciente lá no momento, você vai falar, mas que letra é essa? A mulher traiu, a mulher foi embora, a mulher não sei o quê, e o outro... Nanã. Se você começar a ver aquilo, às vezes a pessoa só pensa, só percebe a melodia, mas ela não está prestando atenção na letra que ela está alimentando naquele momento. Uma música saudável, ela vai te levar numa elevação superior. Então, o que a gente precisa fazer? Ter consciência das nossas escolhas. Ok? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Outra hora eu volto, Lauro, Ana, para trazer o vídeo com as músicas, a gente vai ver o que aconteceu aí, porque as músicas elas são muito lindas e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Aí eu volto uma outra hora para a gente colocar o conteúdo delas. Deepak Chopra. Deepak. D-E-E-P-A-K Chopra. C-H. Chopra. Muito legal esse livro. Esse aqui, ó. Esse mesmo. Ó. Ó que legal, ó que rápido. Isso mesmo, ó. Ele colocou a capa dele aqui, ó. Fonte da Felicidade Duradoura. Esse livro, obrigado, viu? Ele tem 200 páginas. Eu li no final de semana, sábado e domingo. Meus filhos ficavam assim, mãe, vamos no shopping? Não posso, estou terminando o livro. O livro é tão interessante que você não consegue sair dele, você quer ver o final. E aí eu peguei e falei, eu preciso fazer uma aula dele. Aí eu fiz uma aula dele, próxima palestra, eu apresento ele aqui para vocês, A Fonte da Felicidade Duradoura. Ok? Gratidão, até a próxima. E agora a gente vai passar para a segunda parte, que é os passes. Obrigada. Obrigada. Vamos agora então elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, pedindo a proteção da espiritualidade maior que aqui já está, os mentores queridos desta casa,
que ao entrar aqui nós já estamos recebendo todas as energias positivas para que a gente saia daqui muito melhor. E a gente sabe que na hora do passe, a gente precisa estar conectado para receber toda a transfusão de energia que é dado no passe, limpando a nossa aura de toda negatividade e fazendo com que a gente saia daqui bem melhor do que quando a gente entrou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque são seus o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. As pessoas que estão agendadas dirigir as aulas, esse é o passo. Vamos agora, neste momento, então, agradecer tudo que aqui recebemos, as vibrações dos mentores espirituais, nosso anjo da guarda, os nossos guias, da presença de Jesus, acalmando os nossos corações, fortalecendo a nossa mente, expandindo a nossa consciência, para que a gente saia daqui bem melhor do que quando a gente entrou. E sempre agradecendo. Quando a gente agradece, a graça desce. Então, a gratidão é um sentimento que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Gratidão por tudo que existe, gratidão por esse momento de estarmos aqui com pessoas queridas que estão em busca do conhecimento espiritual. Então, vamos terminar com gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.